A gente sabe que clássico não se joga. Se vence, o Fluminense venceu e tá tudo certo. Vencemos o Pinóquio da Gama por 1-0 no Engenhão para 10 mil pessoas. Chegou nem a 11 mil pessoas, um clássico. Em 84, eu estava na final do Campeonato Brasileiro, eram 128 mil pessoas pagantes. Né? Devia ter mais umas 15, 20 mil que não pagaram, porque era fácil entrar sem pagar no Maracanã naquela época. Mas era pra gente ter fechado o caixão do Pinóquio da Gama hoje. Não é um exagero, não é uma arrogância, nada. É a pura verdade. O Fluminense perdeu oportunidades no primeiro tempo, sobretudo, para matar o jogo. Né? Faz 1-0 numa jogada ensaiada, né? O René bate, o Bernal toca de cabeça, o Serna de primeira no cantinho, sem defesa para o Léo Jardim. Mas o Fluminense perdeu chances que eu vou te contar, inacreditáveis. Né? Tem a do Acosta, que era para ele chutar forte, ele tentou cavar, cavou em cima do Léo Jardim. Teve a do Bernal, que o John Kennedy dá um toque com tornozelo, todo errado o toque dele pro Bernal, mas o Bernal consegue ajeitar, chuta, o Léo Jardim faz uma grande defesa. Na volta o Bernal acaba tocando pela linha de fundo. Tem o contra-ataque, que o John Kennedy, era o John Kennedy ou o Acosta, o John Kennedy erra o passe pro Acosta, bate no Robert Renan e mata o contra-ataque do Fluminense. Se ele acerta esse passe pro Acosta, era provavelmente o 2-0. Tem o contra-ataque com o Canóbio em marcha lenta, cara. Eu não sei o que o Canóbio fez. Talvez eu esteja até esquecendo alguma outra jogada, mas eu me recordo dessas 4 do primeiro tempo. 4. 3 dessas era para ter convertido, era para ter sido gol. O Fluminense poderia ter matado o jogo no primeiro tempo. Mas não matou. Não matou. Volta para o segundo tempo. O Vasco um pouco melhor, mas o Fluminense ainda melhor no jogo. O Fluminense tem uma chance com o Canóbio, uma jogadaça do Martinelli. O Martinelli está jogando lá, o Fábio toca para ele toca na direita, recebe, toca, deixa o Canóbio em condições de marcar, mas ele não marca, e aí vem aquilo que não me permite estar completamente feliz hoje. A existência de Juan Freitas. É inacreditável, cara, você fazer uma reunião, você tem uma falta na proximidade da área, estava o quê? A 2, 3 metros da grande área, poderia bater direto dali, poderia cruzar na área, e aí faz uma reunião e o Freitas ele gosta de impor as coisas. É um cara completamente em desequilíbrio. E aí ele consegue impor a jogada. O Acosta toca no René, que toca para o meio. Ele tem que se desvencilhar do árbitro, que está no meio do caminho. Chuta em cima do jogador do Vasco. Só que aí tem um detalhe. Ele era o último homem, cara. Cara, é tão difícil assim pensar. É tão difícil usar o cérebro. E fala assim, cara, eu sou o último homem. Se eu chutar essa bola, bater e voltar nas minhas costas, não vai ter ninguém, como não teve. E aí o Bernal tem que voltar enlouquecidamente para fazer uma falta. Acho que o árbitro erra ao dar o vermelho direto. O Bernal seria expulso de qualquer jeito. Acho que ali era segundo amarelo e a expulsão. Porque tinha cobertura. Estava no meio campo. Você não está dentro da área ou da entrada da área e você faz a falta para não sofrer o gol. Matou o contra-ataque, cartão amarelo, como já tinha, segundo cartão, expulso. Ele deu vermelho direto. E aí o Fluminense praticamente acabou em termos ofensivos. Para completar, no final, o Nonato sente. E aí fica os últimos minutos lá na frente, saiu chorando do campo, porque ele está voltando de lesão e se lesiona novamente. Força aí, melhoras, Nonato. E o Fluminense fica com 9. A nossa sorte é que o time do Vasco é horroroso. Não fosse um time horroroso, o Vasco provavelmente teria empatado e talvez até virado pelo tempo que o Fluminense ficou com um jogador a menos. E o Bernal já estava pendurado e não foi por estar pendurado que ele foi expulso, Quer dizer, seria, mas ele tomou o vermelho direto. Agora, o primeiro cartão do Bernal
cartão amarelo no primeiro tempo, ele nasce de uma falta não marcada do Martinelli na entrada da área que gera a expulsão, né, do Zubeldia. O árbitro foi uma completa catástrofe em termos de critério. Nem é aquele árbitro que se impõe no autoritarismo, não é. Mas é fraco, para dizer o mínimo, para dizer aquilo que eu posso dizer aqui. Ele é fraco. Porque ele não dá a falta no Martinelli, e aí dá o amarelo no Bernal, acertadamente, era para amarelo aquela falta, mas é culpa do erro dele, de não ter dado a falta. Depois ele dá o cartão amarelo no Acosta, acertadamente, o Acosta puxa o adversário pela camisa, mas não dá o cartão amarelo no Barros, que puxou o jogador do Fluminense, acho que o Canóbio, pelo ombro, ou o próprio Acosta, foi o próprio Acosta, puxou pelo pescoço, pelo ombro e tal, puxou e derrubou, era um lance para cartão amarelo, e depois, no finalzinho, o Barros puxou a camisa do Martinelli e levou amarelo, ou seja, era para ter sido expulso. Então é uma arbitragem, não tem nenhum lance capital que ele tenha errado absurdamente, mas os pequenos erros, todos eles contra o Fluminense, impediram o Vasco de ter um jogador expulso. O que equilibraria, já estava no finalzinho, mas diminuiria talvez a pressão que o Vasco exercia sobre o Fluminense. De toda forma, o Fluminense está com a mão na vaga para a final, é mais time que o Vasco. O Vasco deve ter a volta do Thiago Mendes, o Fluminense não vai ter o Bernal, que está muito bem, o Bernal deve jogar na quarta-feira contra o Palmeiras e no fim de semana está fora. O Nonato está fora. Eu espero que o Hércules esteja realmente bem para a gente não ter que aturar o Otávio no domingo no Maracanã. Então o Fluminense vence por 1-0, emplaca a 7ª vitória contra o Pinóquio da Gama em 13 jogos e larga na frente na semifinal e põe a mão na classificação, porque o Vasco é um time muito, muito, muito fraco. E eu vou te dizer, eles querem a cabeça do Diniz? Tomara que consigam. Porque um técnico sem ser o Diniz treinando essa mulambada que eles têm, eles vão cair para a 2ª divisão. Ainda bem que o Fluminense foi incompetente e não trouxe o Marinho Inestrosa, porque é aquele que dá um driblezinho aqui, um driblezinho ali, não faz mais nada, desapareceu no jogo e o Fluminense consegue essa vitória. A torcida tricolor, obrigação de lotar o nosso lado, quer dizer, obrigação não, né, cara, porque Campeonato Carioca não vale porra nenhuma, mas se tiver um dinheirinho, né, vai ser primeiro dia do mês, ainda não vai ter saído o pagamento e tal, mas se tiver um dinheirinho, vamos lá, vamos lotar a nossa parte no Maracanã, lotar a Sul, lotar a Leste, lotar a Oeste, empurrar esse time rumo a mais uma final do Campeonato Carioca, provavelmente contra o Flamengo, vai começar daqui a pouco Flamengo e Madureira, e para vencer o Flamengo, é um jogo só, a final, então estamos a 2 jogos do 34º título carioca. Vale alguma coisa? Não vale porra nenhuma, mas eu quero ganhar assim mesmo, beleza? Um grande beijo, um grande abraço, menos pra você, Freitas. Desaparece do Fluminense. E Mário Bittencourt e Matheus Montenegro vão a merda os dois. Vocês tiveram 5 milhões de euros na mão para vender essa coisa e não venderam. E a diferença entre ter e não ter o Arias é um Freitas fazendo merda dentro de campo. Tchau.